Bom, vamos lá. Então, na aula passada, a gente chegou numa construção, né? A gente tinha partido de uma EDO, assim, P1, Y mais P0, Y igual a zero. A gente transformou em duas equações de primeira ordem, né? Então, a gente fez uma coisa do tipo Y' igual a Q e Q' igual a Q sobre M, e aqui M menos MP0Y, certo? A gente mostrou que a gente podia fazer essa equação aqui. Nós introduzimos um vetor U, né? Esse vetor U, ele tem aqui uma primeira componente que é a própria Y e a segunda componente que é esse momento conjugado dela, né? E nós mostramos que nesse formalismo aqui a gente pode escrever o nosso U, nossa equação de movimento, du dt, vai ser igual a HU, né? Onde nosso H, só para lembrar, vai ser 0, 1 sobre M, e aqui vai ser menos M P0, 0. Certo? Isso aqui só relembrando. E nós mostramos o seguinte também. A gente pode ter um U que vai ser dado por essa fórmula aqui. Deixa eu primeiro relembrar uma outra coisa aqui, porque eu não sei o quanto disso já ficou na cabeça de vocês. Mas a gente pode ter uma base completa, ou seja, V1 e V2 satisfazem V1 ponto igual a H V1 e V2 ponto satisfaz H V2, e elas são linearmente dependentes, né? Ou seja, a gente encontrou isso aqui de forma que V1 transposto ômega V2 é igual a 1. Certo? Então aqui a gente tem duas soluções linearmente dependentes e com ela a gente pode construir uma base para esse nosso espaço de soluções, e a gente mostrou na aula passada que a gente podia definir reexpressar o nosso U como sendo α1 V2 menos α2 V1, lembrando que alfa aqui naturalmente vai ser, deixa eu pegar aqui para ver se o sinal está certinho, V2, cadê a definição do alfa? Aqui. O α1 é V1 com U e o α2 é V2 com U, né? Nós já mostramos também que isso aqui são quantidades conservadas, então isso aqui não muda, né? Ou seja, dα dt dx é igual a 0 e dα2 dx igual a 0. Na verdade, a gente mostrou que esse produto aqui entre qualquer duas soluções é sempre constante, né? Bom, então, relembrando, a gente saiu dali, chegamos nas equações de primeira ordem, reescrevemos em formato matricial, estabelecemos uma base, a base de soluções, as bases de soluções linearmente dependentes, e que você decompõe, então, uma solução U qualquer em duas constantes e as soluções que você tinha anteriormente. E o que nós discutimos na aula passada é a questão de você introduzir uma interferência no sistema, certo? Ou seja, eu quero que o meu sistema tenha essas condições iniciais aqui associadas à minha solução U, né? Ou seja, lembrando que o meu α1 é uma constante e ele é escrito assim, né? V1 é transposto U, né? Mas isso aqui nada mais é do que, deixa eu ver a notação, Y1 U2 menos U1 Y2. Não, estou usando Q. Certo? Deixa eu só ver, eu acho que aqui eu usei QU e aqui eu usei YU. Certo? Só que isso aqui é uma constante do movimento. Então, se eu conheço a minha solução U, né? Lembrando que o U aqui é uma matriz como essa aqui, tá? Vou botar um Uzinho aqui, ó, só para lembrar que é o Y que está dentro da matriz U e o Q que está dentro da matriz U, certo? Então, se eu conheço as condições iniciais, isso aqui é uma constante do movimento, as soluções são coisas dadas, né?
então eu conheço elas em todos os tempos também, todos os valores de x, então eu posso calcular esse cara aqui inicialmente e eu conheço essa constante aqui, certo? Bom, então essa constante está amarrada às condições iniciais do meu sistema, tá? Só que eu quero agora uma interferência, ou seja, eu quero uma solução que comece de um jeito, sofra uma interferência e mude o seu comportamento, certo? Ou seja, foi o que eu falei no finzinho da aula, eu introduzi um U que satisfaz isso aqui. Ele vai ter θ de x menos x0, certo? Vezes essa solução aqui que eu acabei de escrever, certo? Você vê que é diferente desse U aqui, esse U ele vai ter um comportamento diferente, que vai ser alfa 1 V2 menos alfa 2 V1. Tá? Qual a diferença desse comportamento? Esse cara aqui, digamos que, se isso aqui for o tempo, por exemplo, digamos que aqui, né, aqui é o eixo x, que aqui a gente está interpretando ele como uma variável de tempo. Você tem aqui, digamos, o y, pegamos uma equação que vai dar um oscilador harmônico, ou seja, pega esse P1 aqui igual a 0 e esse P2 igual a K quadrado, por exemplo. Isso vai dar um oscilador harmônico. Então, você quer um oscilador harmônico que começa aqui parado e um certo tempo x0, que é esse tempo aqui, ele começa a se comportar como uma outra solução qualquer. Ou seja, nesse instante ele pula para cá, para a condição inicial e começa a oscilar. Certo? Então, é um sistema que veio aqui e pulou para cá. E oscila dali então. Certo? Então, a gente interpreta isso como uma interferência no sistema. Né? Ou seja, é um sistema que muda de comportamento devido a essa interferência que eu estou modelando por essa função θ aqui. Okay? Claramente, isso é uma solução das equações de movimento, porque 0 para todo lado é solução, né? Basta botar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, é uma solução da equação de movimento, certo? E por construção, isso aqui também é uma solução da equação de movimento. Então, é solução aqui e é solução aqui, e aqui alguma coisa especial está acontecendo, certo? E aqui você vê que eu estou meio que criando a interferência, digamos, é uma interferência de criação, certo? Quando vocês forem ver isso em teoria de campo, vocês vão ver que essa interferência está associada à criação de partículas no seu sistema, tá certo? Enquanto depois eu vou fazer o contrário, eu vou mudar aqui a ordem do x e 0 do x e fazer com que, na verdade, o sistema venha oscilando aqui e chega num certo instante de tempo ele pare de oscilar dali em diante, certo? Tá, bom dia. Ok? Bom, vamos lá. A pergunta é, qual é a equação que esse negócio aqui satisfaz? Certo? Então é fácil, a gente calcula a derivada temporal dele, né, que no caso é d dx, e vê o que acontece. Certo? Então vamos lá. Nós já fizemos isso aqui, então vou botar, eu estou usando linha aqui, né, como eu estou usando o padrão sempre, tá. Ok. Então o meu U' vai ser a derivada da θ, mas a gente já fez a derivada da θ, a gente já viu que está a delta de Dirac, a gente viu lá atrás. Então esse cara vai ter um termo que vai ser delta de x menos x0, que é a derivada desse vezes esse aqui, e aí claramente esse cara aqui, ó, alfa 1 V2 de x0 menos alfa 2 V1 de x0, o que é isso aqui? É simplesmente o meu próprio U ali, sei lá, a minha condição inicial aqui do meu sistema, certo? Eu vou chamar esse cara de U0, tá certo? Seria esse cara aqui calculado quando o meu x é igual a x0 aqui e aqui. Isso aqui são constantes, então esse cara dá a condição inicial. Então eu vou chamar esse cara aqui assim de U0. Ok? Só que eu também vou ter um termo que vai ser o θ aqui, x menos x0, e a derivada toda aqui, que vai ficar assim, alfa 1 V2', certo? Aqui, pessoal, como a derivada estou aqui, qualquer função que multiplica uma delta Dirac ganha o argumento da delta Dirac, tá certo? Aquela propriedade que eu já usei outras vezes, só para lembrar vocês que delta de x menos x0 vezes f de x é igual a delta de x menos x0 f de x0. Ok? Foi isso que eu usei aqui. Como esse cara está multiplicando esse, eu botei o x0 aqui. Bom, aqui, o que a gente vai ter? Vai ter a derivada, aqui vai ser alfa 2 V1'. Ok? Mas os V's, eles satisfazem essas equações aqui. Ó. Lembra que esses caras são matrizes de coluna, tá? Então isso aqui nada mais é do que H V2
E esse cara aqui é HV1, certo? Mas esses caras aqui são números. Isso aqui é alfa 2, alfa 1 são números, são escalares. Então esse cara aqui, isso aqui é um escalar também. O meu H, ele está atuando nos dois V's aqui, eu posso botar em evidência. Mas quando eu boto em evidência, o que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo U que eu tinha anteriormente, certo? Ou seja, o meu U', ele vai ser igual a delta de x menos x0, essa matriz constante que eu chamei de U0 aqui, mais HU. Se eu jogo para lá, eu vejo que eu tenho esse operador especial aqui, que é ddx menos H, atuando em U igual a delta de x menos x0, U. Então você vê que esse meu U com a interferência, ele quase satisfaz as equações de movimento, né? Ou seja, as equações de movimento seria de satisfazer isso aqui, ó. Mas ele tem um detalhe, ele tem um delta de Dirac aqui. Justamente porque esse delta de Dirac, ele está te dando a expressão da modelagem matemática que vem da interferência que você fez no sistema. Então, interferir no sistema é modelado matematicamente com a adição de um termo de fonte, que é um delta de Dirac. Tá certo? Então, vocês vejam que aquele conceito de função de Green que a gente introduziu meio que arbitrariamente, ele emerge aqui naturalmente a partir do conceito de interferência que você faz no sistema. Bom. Até aqui tudo bem, pessoal? Então vocês vejam que quando você tem, por exemplo, uma teoria de campos, que você tem um campo representando os elétrons, né, que seria um campo fermiônico, e um campo representando os fótons, que é o campo eletromagnético, a interação entre esses dois campos vai ser uma sequência de interferências desse tipo, tá certo? Ou seja, tem um ponto, o elétron espalha com o fóton num ponto, e isso dá uma certa consequência. Mas como vai ser uma teoria quântica, a gente tem que pegar a superposição de todos esses tipos de evento possíveis para você estabelecer, digamos, a probabilidade final de haver o espalhamento, como é que vai ser a intensidade do espalhamento e assim por diante. Ok? Ok. A gente pode voltar, né? Se vocês quiserem, a gente pode olhar agora esse negócio aqui de volta do ponto de vista das equações de movimento, ou seja, que é aquela equação que eu acabei de apagar ali. Então, como é que isso aqui fica? Se eu calculo a derivada, vai ficar assim. Y, U', Q, U', né? E aqui o H, eu já apaguei inclusive, deixa eu escrever aqui de novo. Vai ser 0, 1 sobre M, menos MP0, 0, atuando em Y, U, Q, U, certo? Esse aqui vai ser delta de x menos x0, e aqui vai ser o meu YU0, e aqui vai ser o meu QU0. Ok? Bom, como é que fica aquele negócio ali? Vai ficar YU' menos QU sobre M igual ao que eu tenho lá, que é delta de x menos x0, e aqui vai ser QU0, YU0, e aqui eu vou ter QU' mais MP0 peraí, tá certo, YU, que vai ser igual a delta de x menos x0, QU0. Certo? Deixa eu ver se eu estou perdendo alguma coisa. Não. Bom, o que eu posso fazer aqui agora é derivar essa expressão para substituir, né, essa aqui e obter uma equação de segunda ordem de volta para esse cara aqui, só para a gente fazer contato com o que a gente tinha antes, tá certo? Então, se a gente faz isso, a gente encontra assim, YU, duas linhas, menos, quando a derivada atuar aqui vai ficar assim, menos, vai ficar mais, M' sobre M, QU sobre M, tá certo? E a derivada aqui vai ser derivada do delta de Dirac, x menos x0, e aqui YU0. Ok? Opa, faltou um termo.
mais, quer dizer, menos que U' sobre M, agora sim, delta linha de x menos x0, YU0. A gente substitui essa expressão aqui, vai ficar assim, YU, duas linhas, mais M' sobre M, que a gente já sabe que é P1, tá certo? Esse cara aqui, a gente substitui por essa expressão aqui, então vai ficar assim, U' menos delta de x menos x0, YU0. Deixa eu ver, substituiu esse cara aqui, eu substituí lá, tá certinho, peraí, isso passou para lá, senão ficou menos, tá? E agora esse termo aqui vai ficar assim, esse cara aqui vai ganhar um sinal de menos, com o sinal de menos vai ficar mais P0 YU, certo? Porque ó, tem 1 sobre M aqui, e esse cara corta com esse M daqui, esse aqui está negativo, tem um sinal de menos aqui, fica positivo. Então você vê que eu estou recobrando a minha equação original, né? Porque eu tenho P1 vezes o Y', tem um termo novo aqui, tá certo? E agora a única coisa que falta é, deixa eu ver, acho que nada, né? Falta só, ah não, falta esse pedaço aqui, tá certo? Então, quando eu substituir, mais delta x menos x0 sobre M, que M0, que U0. Ok. Isso tudo vai ser delta linha de x menos x0, YU0. Bom, então vocês vejam que não é parecido com o que a gente tinha visto antes, quando a gente estava fazendo uma função de Green, né? Tem termos novos aqui, mas em termos novos complicados. Que você vai ter esse termo aqui, que vai multiplicar a M' sobre M, que é o P1, e eu vou ter esses termos aqui multiplicando o Q0, tá certo? Mas aqui a gente pode escolher a condição inicial com esse cara aqui igual a 0, certo? Então, a gente está querendo reescrever esse sistema aqui, que a gente encontrou como sendo tipo um sistema que define uma função de Green, em termos da equação de segunda ordem, tá certo? E vocês vejam que aqui, se você pensar bem, eu tenho uma função de Green um pouco diferente, porque ela tem delta de Dirac tanto para a velocidade quanto para a posição, tá certo? Enquanto na original, a gente só tinha uma delta de Dirac aqui, tá certo? Bom, fazendo isso, esses dois termos aqui vão embora, vai sobrar só esse cara aqui, e a gente tem YU, duas linhas, mais M', eu já vou botar aqui, P1, mais P1 YU', mais P0 YU, isso aqui tudo vai ficar, deixa eu ver se eu errei esse sinal. Não, não errei o sinal não. Então esse cara aqui todo vai ficar, eu acho que tem uma coisa, esse aqui foi embora, que é esse cara aqui, e esse cara vai ficar menos, pois não. Esse cara aqui? Então, esse cara aqui eu substitui por essa expressão aqui. Aí, um dos termos vai ser esse aqui, menos M P0 Y, com esse menos fica mais, que é esse cara aqui, ó. Aí cortou, né, o M daqui com o M daqui, ficou só P0 Y. E aí tem esse outro termo aqui também, que quando eu substituo aqui, ah, tá, por isso que eu achei que o sinal estava errado. Quando eu substituir esse cara aqui, ó, ele tem menos, então vai ficar menos isso aqui dividido por M, que é esse cara aqui, ó. Quando eu escolho o meu YU0 e meu YU0 igual a 0, então esses dois termos aqui vão embora, sobra só esse cara aqui, quando eu passo para o lado direito fica positivo, delta de x menos x0 sobre M, que U0. Ah, olha que interessante, pessoal. Isso aqui é uma delta de Dirac, isso aqui é uma função de x. Só que isso aqui é uma função de x, eu posso botar aqui x0, tá vendo? Se eu escolher, então, que U0 igual a M x0, então esse cara aqui corta com esse cara aqui, e eu tenho que, para essa fonte especial,
esse cara aqui satisfaz uma equação tipo equação para uma função de Green, tá certo? Aquela de segunda ordem que a gente já tinha visto. Então, o que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é que a gente tem um conceito um pouquinho mais geral de funções de Green quando você introduz funções de Green de primeira ordem, tá certo? Mas que para condições iniciais adaptadas, ela vai se reduzir às funções de Green de segunda ordem também, tá certo? E aí, eu acho que está bastante próximo daquilo que a gente viu na teoria de campos, né? Que a gente tem aqui tipo um operador d'Alembertiano, que é um operador derivado da segunda, de campos, igual a uma delta de Dirac, ok? Claro que fazer isso agora para campos é um pouco mais complicado, mas é justamente o que a gente vai fazer agora para entender, finalmente, como que as funções de base que a gente viu, que a gente pode obter usando o método de separação de variáveis e toda a técnica que a gente viu anteriormente, pode ser usado também para escrever as funções de Green e não simplesmente um truque de transformada de Fourier. Ok. O que mais a gente pode fazer aqui agora? Antes de fazer isso que eu acabei de falar. Antes disso, acho que tem uma parte de interpretação interessante aqui. Esse tipo de função de Green aqui que eu tinha desenhado para vocês, deixa eu desenhar aqui. Lembra? Ela vem zero, certo? E nesse ponto, ela vai adotar as condições iniciais, né? Ou seja, a partir de x0, ela adota as condições iniciais. Se eu uso condições iniciais desse tipo aqui, com esse cara aqui igual a zero, significa que se o oscilador harmônico está aqui, digamos que é um pêndulo, significa que ele vai continuar aqui, mas nesse instante eu vou botar uma velocidade nele. Mas do ponto de vista espacial, ele não se locomoveu instantaneamente, né? Ou seja, a partir daqui, ele vai começar a oscilar. Mas se eu coloco um cara aqui diferente de zero, eu estou representando a situação, né? Vamos deixar essa aqui. Se eu boto esse cara aqui diferente de zero, significa que nesse instante ele tem que meio que teletransportar para cá e começar a oscilar. Tá certo? Então, existe uma certa naturalidade em você... Naturalidade, assim, do ponto de vista de modelagem física, o modelo onde esse cara aqui é igual a zero é mais natural porque o sistema não teletransporta espacialmente, tá certo? Por mais que a mudança de velocidade abrupta seja também uma coisa descontínua, ela é menos bizarra do ponto de vista de modelagem do que se dizer que o negócio está aqui e instantaneamente ele vai estar lá, tá certo? Ele não precisa se mover instantaneamente no espaço. Ok. Bom, agora, isso aqui é uma interferência pontual no instante do passado. Será que a gente consegue modelar um caso mais geral, né? Então vamos pensar o seguinte, dá no vetor. S. Então aqui é a mesma coisa, tá pessoal? Eu tenho aqui um YS e um QS. Ok? Eu sei que eu posso escrever esse cara assim. S é igual. E aqui bastante atenção, porque eu não falei que esse cara aqui é uma solução, ele é um vetor, certo? Então, eu posso escrevê-lo assim. V2, V1, menos, que é o que a gente tinha visto antes com os alfas, tá? V2, V1. Então, aqui, eu não estou usando a conservação daqui porque eu não disse nada sobre S. Na verdade, eu só disse que S é um vetor, pode ser até um vetor constante, tá certo? Então, esse cara aqui não é mais necessariamente conservado. Mas, esse cara aqui, essa maneira de decompor um vetor S qualquer, continua valendo sempre, tá certo? Porque basicamente eu tenho basicamente o que eu estou usando aqui é o fato de que V1 e V2 formarem uma base. Deixa eu ver que eu acho que eu errei aqui. Aqui, então, aqui tem que ser 1, aqui tem que ser 2, aqui tem que ser 2 e aqui tem que ser 1. Tá certo? Então, só o que eu estou fazendo aqui é usando o fato de que V1 e V2 formam uma base num espaço vetorial de dimensão 2.
Não necessariamente que o V1 e V2 como funções do tempo formam uma base no espaço das soluções. As duas coisas são verdade, tá certo? V1 e V2 formam uma base para um espaço vetorial de dimensão 2 e V1 e V2 também formam uma base no espaço das soluções, tá certo? Aqui, como eu estou usando um S qualquer, esse cara aqui satisfaz, não é mais necessariamente conservado, tá certo? Se eu pensar nesse cara como função do tempo, mas eu ainda posso decompor o meu S dessa forma, ok? Ok. Vamos fazer agora o seguinte, vamos fazer uma modificação nessa expressão e pensar na seguinte forma aqui. Eu tenho um vetor U que eu vou escrever assim, integral de menos infinito até x0 de, deixa eu ver, peraí que eu acho que eu escrevi aqui errado. Tá ao contrário aqui, pessoal. Aqui é V1, a definição que eu fiz antes, tá? Transposto. Aqui é S. V2, transposto. E aqui é S. Okay? Desculpa aí pela confusão. Bom, então aqui vai ficar assim. V1, transposto, ômega S, tá certo? E agora eu vou pegar o S e falar que ele pode ser qualquer função aqui. Tá? Continua não sendo uma solução, mas agora isso aqui é qualquer função de x aqui e qualquer função de x aqui. Okay? E aqui eu vou calcular esses caras aqui, ó, em x0' ômega S de x0', ok? Pois não. Esse ômega que vai dar origem, ou precisa desse ômega aí no cálculo daquelas mudanças de simetria, não sei o nome certo, mas que aparecem em restrita, transforma as coordenadas espaciais temporais. Você está perguntando sobre esse ômega aqui? Não, esse ômega ele aparece em restrita também, mas só quando você for fazer mecânica. E esse ômega é uma coisa que a gente chama de matriz simplética. Ela tem a ver justamente com o fato das equações de movimento serem de segunda ordem, mas não tem necessariamente nenhuma relação com o grupo de Lorentz, não. Com o grupo da relatividade restrita, né? O grupo de transformações e simetrias que a gente estuda na relatividade restrita. Mas ele é uma matriz que opera esses dois vetores, né? Isso. É uma matriz 2×2 que atua num vetor 2×1 e depois faz produto com vetor 1×2. Né? Um vetor linha, um vetor coluna e uma matriz quadrada. Certo? Ok, então esse cara aqui vezes o V2 de x menos V2 x0'. E eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui, tá? S de x0' e V1 de x, ok? Pessoal, se x' for igual a x, então essa expressão é igual à anterior e eu simplesmente obtenho meu próprio S, certo? Mas eu botei propositalmente diferente aqui, botei x0 Peraí, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estou chamando de x' ou x0? Não, é x', tá? Tem zero aqui não. É só um x diferente. Tá? Bom, então, se o meu x' for igual a x, como eu falei, mostrei aqui para vocês, isso aqui recompõe um S, independente do tempo que isso aqui esteja sendo calculado. Contanto que o V que apareça aqui seja o mesmo V que apareça aqui, então é simplesmente uma identidade. É uma decomposição, né? É uma partição da identidade que a gente chama, a decomposição de um vetor numa certa base. Ok? Bom, mas se o meu x' é diferente de x, significa que esse negócio aqui é outra coisa, né? Não é exatamente o meu S. Então eu vou botar aqui uma integral em x', ok? Só que veja, eu botei aqui uma integral até x, certo? Então você vê que u depende de x a partir de duas expressões, duas partes da expressão. O meu x do final da integração e o meu x aqui. Ok?
Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero encontrar uma maneira de não ter uma delta de Dirac aqui no lado direito, certo? Lembra, essa delta de Dirac ela apareceu porque eu fiz uma interferência, eu colei uma solução na outra solução. Mas a única diferença, a única coisa que distingue isso aqui de uma solução é uma interferência de delta de Dirac, ou seja, instantânea num certo ponto aqui. Agora eu quero fazer uma interferência continuada, né? Porque basicamente as coisas acontecem de forma contínua, ou seja, um campo vai interferindo aos poucos no outro, mas não é uma coisa descontínua assim. Então eu quero um termo de fonte, tá certo? O que acontece quando eu calcular a derivada de U aqui? U'. Eu vou ter a derivada em relação a x, certo? Só que o que acontece com uma integral em dx' quando eu derivo o extremo de integração? Dá o integrando calculado no extremo. Mas o que acontece quando eu calculo o integrando no extremo? Vai ficar assim, né? V1 transposto de x, ômega s de x e V2 de x, que é o que eu tinha falado para vocês, menos V2 transposto de x, ômega s de x e aqui V1 de x. Mas isso aqui, pessoal, é o próprio s de x. Isso aqui é s de x. Mas eu tenho um outro pedaço que eu preciso me preocupar aqui, que é quando a derivada atuar aqui nesse pedacinho aqui. Né? Então vai ficar assim, mais integral de menos infinito a x de... Aí a gente repete essa brincadeira toda. V1 transposto de x', ômega s de x', aqui V2' de x, porque a derivada atua aqui, menos V2 transposto de x', ômega s de x', e aqui V1' de x, tudo isso aqui de x'. E a gente lembra novamente que isso aqui nada mais é do que h V2 e esse cara aqui é HV1. O H atua aqui só, esse cara aqui é um número, porque como eu falei para vocês, é uma matriz linha, matriz quadrada, matriz coluna, mesma coisa aqui. Isso aqui é um número, isso aqui é um número. Essa matriz ela pode ficar em evidência, mas quando eu botar essa matriz em evidência, o que sobra aqui na minha integral? A minha definição original, do U. Ok? Então, basicamente, o que eu estou mostrando é que agora eu tenho que U' menos HU vai ser igual ao quê? A S de X. Tá certo? Ou seja, isso aqui é o próprio S. Esse cara aqui é HU, eu jogo para o outro lado e eu tenho minha equação original, agora com a modificação um pouco mais geral. Ou seja, antes eu tinha uma delta Dirac aparecendo aqui, né, vezes a condição inicial, agora tem uma função S qualquer. Essa função não precisa ser solução, tá? Pode ser qualquer porcaria aqui que você colocar, você vai encontrar como que essa coisa agora interfere continuamente no seu sistema, fazendo ele mudar. É como se você tivesse uma interferência acontecendo infinitesimalmente a cada instante, né? Então é como se você estivesse pegando o seu oscilador e estivesse forçando ele de alguma forma, e essa maneira que ele responde é a partir dessa integral aqui, tá certo? O que é legal disso aqui, pessoal? A gente está encontrando a função de Green a partir de soluções da equação homogênea. Não sei se vocês perceberam isso, mas esse cara aqui e esse cara aqui, eles satisfazem V1' igual a HV1 e V2' igual a HV2. Se vocês lembrarem, olharem lá para trás, isso aqui vai ser Y1 duas linhas mais P1 Y1' mais P0 Y1 igual a zero. É a equação homogênea. Essa aqui é a mesma coisa. 2 linhas mais P2 Y2 P1 Y2 linhas mais P0 Y2 igual a zero. Certo? São aquelas mesmas equações. E você já sabe resolver isso aqui. Você pega o método de Frobenius, o método de Frobenius é capaz de dar duas soluções linearmente independentes, e a partir das duas, então, você consegue construir esses caras aqui, ó.
Então, veja, você pega um problema de EDO, homogêneo, tá certo? Transforma nesse sistema aqui, encontra duas soluções linearmente dependentes que satisfaçam isso aqui, né? Ou seja, sejam normalizadas. Isso aqui vai sempre ser possível, a gente já mostrou, né? Porque o Wronskiano é constante, então eu posso dividir qualquer constante que apareça aqui dos dois lados e obter isso aqui. Então você pega o método de Frobenius, encontra duas soluções, normaliza elas assim e pronto. Você tem essa base e agora você construiu não mais uma solução da homogênea, você construiu uma solução da heterogênea. De forma totalmente geral, tá certo? Então, quando você vai fazer teoria de perturbação em teoria de campos, para fazer física de partículas, né, elementares, é basicamente isso aqui que você vai fazer o tempo todo. Porque você vai tratar a interação perturbativamente, então você tem um sistema sem interação nenhuma, que é esse cara aqui igual a zero, que é aquelas primeiras equações lá, que é o fóton, o elétron andando no espaço só pela mecânica quântica, vai sem interferir um no outro. Aí quando você for fazer teoria de perturbação, você vai ter os termos de interação, que é um tipo de interferência na série de perturbação, a quadrática, linear, cúbica e assim por diante. Os termos vão ficando cada vez mais complicados, mas nada mais vai ser do que a resposta do sistema livre a uma interação, tá certo? Que aparece do lado direito, tá certo? Por isso que essa ferramenta aqui é tão importante. Ok. Então, isso foi. Então, vamos voltar para a teoria de campos. Então, vamos voltar para a teoria de campos. Eu não vou fazer tão geral quanto eu fiz para o caso de uma dimensão, mas eu vou fazer aqui para o da Lambertiano, que eu acho que já dá um gostinho do que está acontecendo. Tá certo? Então, a gente tem essa equação aqui, né, da Lambertiano de φ igual a zero, equação de Klein-Gordon, 1 sobre C2 D2 T2 de φ mais Laplaciano de φ igual a zero. Certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Bom, primeiro eu vou usar CT igual a x0. Certo? Não confundir com o meu x0 de antes, tá? Aqui o índice em cima é para dizer que é a primeira componente de um quadrivetor, ok? Então eu vou escrever agora tempo e espaço num único vetor e vou chamar esse negócio de quadrivetor, ou seja, o vetor x agora ele vai ter componente x0 e as três componentes espaciais que vocês estão acostumados, ok? Não vou usar demais essa notação, mas só para vocês não ficarem perdidos eu digo aí o que significam essas coisas. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma definição similar ao que a gente tinha antes, tá? Você veja, do ponto de vista da propagação temporal, a única coisa que me importa nessa equação aqui é o fato dela ser de segunda ordem no tempo, ok? Então, a gente vai definir aqui o nosso del φ del x0, a gente vai definir como um certo campo Q, certo? Agora, cuidado, porque antes isso aqui era uma função só do tempo, né? Só do x, no caso. Agora é uma função do x e do x espacial, tá certo? Assim como o Q, que é um momento conjugado a esse campo aqui. Okay? Se vocês forem pensar um pouco também, lá, como a gente estava vendo antes, as nossas equações, ó, elas têm um termo proporcional à derivada primeira. Aqui não tem, certo? Não tem um termo de derivada primeira no tempo. Então, no que diz respeito à propagação, é como se o momento conjugado, lembra? O momento conjugado é exponencial da integral de P1. Mas se P1 é zero, então vai dar exponencial de zero, que é 1. Então, a massa desse campo aqui, ó, é 1, tá certo? Nesse sentido, tá certo? O sentido da mecânica associada a esse campo aqui. Basicamente, quando o seu espaço é curvo, por exemplo, o que acontece é que essa massa pode depender da posição do tempo, tá certo? Mas isso a gente não vai entrar. Bom, dado isso, a gente agora tem essa equação, basicamente é a definição do quê? A massa do objeto depende da posição e do tempo que ele está? A massa vai depender da posição e do tempo. Mas a massa não é dada pela... Não é a massa que você está pensando, massa da partícula não, é a massa do sistema mecânico. Da mesma forma que a gente viu que para esse cara aqui a gente podia definir uma massa como sendo exponencial da integral de m, integral de P1, mais aqui. A gente definiu essa massa aqui, ó. Certo?
É só o termo que a gente precisa colocar no Wronskiano para ele ficar constante. E ele serve como para você definir o momento conjugado a uma variável. Mas isso aqui não é a massa de uma partícula, certo? É o nome que a gente deu para esse termo aí. Bom, esse cara aqui é um campo, uma derivada temporal dele, vai dar outro campo aqui qualquer, então isso aqui é uma equação de movimento. E a gente pode calcular quem é a derivada temporal desse cara aqui. x0, isso aqui é claro que vai ser d2 φ t x02, mas se eu usar essa equação aqui, o que eu vou encontrar? Esse cara aqui é laplaciano de φ. Então veja, derivada de φ é Q, derivada de Q é φ. Então o mesmo comportamento que a gente tinha antes, tá certo? Aqui, a gente tem essas duas equações, e a gente tem que lembrar que φ é função de x0 e x, tá certo? E o nosso Q vai ser função de x0 e x. É extremamente importante vocês olharem para isso aqui e pensarem que agora, para eu dar condições iniciais para o meu problema, antes eu tinha que dar dois números, né? Ou seja, para eu encontrar uma solução aqui qualquer, eu dou condições iniciais, que é basicamente eu vou dizer quem é o meu y1 de x0 e quem é o meu y1' de x0. São dois números, né? Ou y e q aqui, se você preferir. Agora, para eu dar condições iniciais, ou seja, se eu fixo esse negócio aqui, ó, fixo e fixo aqui, as minhas condições iniciais são dadas por duas funções do espaço. São funções aqui, ó, de C infinito R3. Tá certo? Então agora eu preciso de um par de funções do espaço para a condição inicial. Ou seja, eu preciso dizer como é que o meu campo está distorcido e qual é a velocidade dele nesse sentido, né? De como que ele varia naquele ponto quando o tempo passar. Não sei? Ok? Ok. Bom, então a gente precisa ter uma técnica, alguma maneira da gente representar o espaço desses caras aqui, dessas funções de x, justamente para a gente poder parametrizar essa escolha de condições iniciais, tá certo? Então a gente precisa de um produto interno em R3. E aí, para a gente obter esse produto interno em R3, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar das nossas lições de separação de variáveis. A gente sabe que quando a gente pega uma equação dessa aqui, ó, né? Ou seja, você pega essa equação, vou escrever ela aqui, ela está muito apertadinha ali. Vou escrever assim. D2 φ d x02 mais Laplaciano de φ igual a zero. Quando a gente pega essa equação aqui, a gente vai fazer aquela separação, vai dizer que φ é uma função só de x0, só de x1, só de x2, só de x3, e vai estudar como é que esses operadores aqui atuam, como é que a gente pode fazer a separação. Se for tudo em cartesiano, fica bastante simples, como o que a gente fez lá atrás, né? E assim por diante. Mas a gente viu também que nem toda a escolha de produto interno vai ser compatível com esses operadores aqui. Lembra, os operadores precisam ser autoadjuntos e, para eles serem autoadjuntos, eles têm que ter uma compatibilidade. A gente discutiu isso um pouco quando a gente falou que o produto interno sempre pode ser diagonalizado, e na diagonal ele pode ter termos diferentes de 1, e que esses termos têm a ver com a possibilidade desses caras aqui serem ou não autoadjuntos para aquele produto, certo? Então a gente usa o conhecimento que a gente tem lá. Então, se a gente vai fazendo isso aqui em coordenadas esféricas, por exemplo, a gente sabe que dentro do Laplaciano tem os harmônicos esféricos, e depois tem uma função radial. E a gente sabe que a função radial, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, vai ser aquelas funções de Laguerre, né? Ou no caso sem potencial, vão ser as funções de Bessel. E a gente pode usar o nosso conhecimento de funções de Bessel e harmônicos esféricos para encontrar uma base e um produto interno para esse negócio aqui, certo? Na prática, o que a gente viu aqui para o caso do Laplaciano é bastante simples. Esse produto interno vai ser assim. Eu tenho uma solução y1, eu faço ponto y2, a gente definiu isso aqui como sendo assim, ó, y1 estrela, né, e aqui de x espacial, porque isso aqui é um produto
para as funções espaciais, tá certo? y2, e aqui a gente apaga esse pedacinho só para ter um pouquinho de espaço. d3x. Lembra, aqui poderia entrar um peso, mas a gente sabe que para esse operador diferencial aqui, que vai ser importante para a gente ser autoadjunto, esse peso aqui tem que ser uma constante, ok? E esse cara aqui é um bom produto interno entre funções espaciais. Tá? A gente viu, por exemplo, se a gente bota ondas planas aqui, a gente encontra a delta Dirac. Foi a continha que a gente fez na aula passada, mostrou que esses caras são normalizáveis a delta de Dirac. Okay? Bom, além disso, a gente pode agora estender o nosso conceito de Wronskiano. A gente tinha feito o Wronskiano para esse caso aqui, e a gente pode ver como que ele se estende agora para o caso de campos. Qual é o Wronskiano de duas soluções de campo. Então, você pensa o seguinte, exceto talvez por essa parte mais complicada aqui do fato do Laplaciano envolver os valores de φ em x diferentes, né, em pontos diferentes do espaço, isso aqui parece um sistema mecânico, parece aquilo que a gente tinha antes, né? Y, derivada do y dá o q, e derivada do q dá o y, certo? Então, você poderia pensar que a gente poderia introduzir um conceito de Wronskiano pontual, né? Então, o Wronskiano aqui, a gente já sabe que o sistema é de massa zero, então o Wronskiano no ponto x aqui, ele nada mais seria do que esse determinante aqui. φ1, Q1, φ2, Q2, e isso aqui nada mais é do que φ1, Q2 menos φ2, Q1, certo? Mas não é tão simples assim, porque justamente esse negócio depende do espaço, e eu quero um conceito de independência linear que não seja válido num ponto, mas para a solução como um todo. Então eu preciso somar esse negócio aqui, porque a gente sabe que ele tem que ser diferente de zero para vocês terem uma coisa linearmente independente, mas não necessariamente diferente de zero em todo o espaço. Basta ser diferente de zero num ponto, para que naquele ponto tenha independência linear entre as duas soluções, certo? Então a gente introduz aqui, né, o nosso Wronskiano como sendo uma integral desse cara aqui. D3x. E a gente fez isso pensando nesse produto interno, vocês já vão entender por quê. Então esse negócio vai ficar assim, integral de φ1 Q2 menos φ2 Q1 D3x. Ok? Então eu estou só pegando aqui o conceito de independência linear e generalizando para essas condições iniciais. Então você veja, eu posso pegar condições iniciais, funções quaisquer aqui e calcular sempre esse produto aqui delas. Ok? E com isso medir se são condições iniciais que vão me levar a soluções linearmente independentes ou não. Bom, mas uma das coisas que a gente se apoiou bastante para construir tudo que a gente fez anteriormente foi o fato desse cara ser conservado, certo? Então a gente pode calcular a derivada dele e ver o que acontece. Então vamos lá. d ômega dx0, que eu vou agora denotar com ponto, tá certo? Vai ser assim, integral. Então eu vou ter aqui dois tipos de termo. O primeiro vai ser assim, φ1 ponto Q2 menos φ2 pontos Q1. Então eu peguei só a derivada atuando no φ, e agora eu vou botar mais φ1 Q2 ponto menos φ2 Q1 ponto D3x. Bom, esse aqui é fácil, né, pessoal? Isso aqui é Q2, isso aqui é Q1 e esse cara aqui é Q2. Vai ficar Q1 vezes Q2 menos Q2 vezes Q1. Esse cara aqui corta com esse. Certo? A gente só precisa se preocupar com esse pedaço e esse aqui. Mas isso também não é tão difícil aqui, mas aqui vai entrar, aqui a gente conecta praticamente tudo que a gente falou até agora, certo? Isso aqui, lembrando que é integral no espaço inteiro, isso aqui vai dar uma integral no espaço inteiro, e aqui eu vou ter o seguinte, esse cara vai ficar assim, φ1, só que o Q2 ponto está ali, ó. O Q2 ponto vai ser o Laplaciano de φ2, certo? Então,
Esse cara aqui vai ficar assim, Laplaciano de φ2. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter φ2 Laplaciano de φ1 d3x. Ok? Quanto é que é isso, pessoal? O que vocês acham? Deixa eu escrever isso aqui de outra forma. Isso aqui vai ser assim, ó. Pensa na minha definição de produto interno. Isso aqui vai ficar assim. Isso aqui estou fazendo tudo com funções reais por enquanto, tá? Então o complexo conjugado ali é irrelevante. Então isso aqui vai ficar assim, ó. φ1, produto interno com Laplaciano de φ2. Menos φ2, produto interno com Laplaciano de φ1. Se o meu Laplaciano for autoadjunto para esse produto interno aqui, e eu construir ele para que seja, então, se ele é autoadjunto, significa que eu posso tirar o operador do lado direito do produto interno e botar no lado esquerdo do produto interno. Certo? Essa é a definição de um operador autoadjunto. Mas o produto interno de... Se é um produto interno, então isso aqui é verdade. Certo? Pelo menos no caso aqui que as funções são reais. Então, esse cara aqui com esse cara aqui dá zero. Justamente porque eu construí o meu produto interno de forma que ele seja, que esse operador aqui seja autoadjunto. Certo? Então, isso aqui é extremamente importante. Para você fazer isso aqui, você tem que saber fazer a separação de variáveis, entender como que cada termo unidimensional funciona para construir o produto interno de cada parte unidimensional e efetivamente, eventualmente, chegar no produto interno tridimensional, que é esse cara aqui. Nesse caso, pessoal, é tudo tão simples que a gente nem percebe esses detalhes todos. Ou seja, você bota para integral d3x, sempre funciona, mas é porque a gente está numa situação de uma quantidade enorme de simetrias, que é basicamente o espaço de Minkowski, tá? Vai, mas você tem que fazer ela de forma que ela seja compatível com o operador diferencial. Então, por exemplo, se você tiver um espaço curvo, em vez de d3x, você vai ter uma coisa que é assim, raiz de menos a métrica d3x. E aí, se o seu operador laplaciano for construído com a mesma métrica, ou seja, se o Laplaciano aqui, ele for construído assim, ó, g, i, j, del i. Aqui é porque eu tenho que botar o nabla i, nabla j, porque você tem que usar a derivada covariante. Se você faz isso aqui bonitinho, então esse produto interno com essa integral definida dessa forma, ou seja, com a métrica do seu espaço agora curvo, medindo o volume infinitesimal, então esse operador vai ser compatível com essa integração aqui. Então, existem maneiras diretas de você fazer construções gerais, tá certo? Isso que seria, digamos, o acoplamento mínimo na relatividade geral. Certo? Professor, iniciando esse resultado antigo igual a zero, então Q e φ são soluções independentes. É isso? O Wronskiano de duas soluções ser igual a zero só significa que se elas são linearmente independentes ou dependentes num tempo, elas vão continuar sendo a mesma coisa sempre. Ou seja, o Wronskiano não muda. Porque imagina se o Wronskiano mudasse, essa medida de independência linear ia ser meio estranha, né? Porque como é que uma coisa pode ser linearmente independente no começo e no fim não ser mais linearmente independente, certo? Então o Wronskiano conservado, ele te garante que essa medida de independência linear faz sentido no espaço das soluções também. E não só no espaço vetorial. Certo? É um pouco mais delicado. Okay. Bom, isso aqui é igual a zero. Então, o nosso Wronskiano, de fato, é conservado. E o que eu acabei de falar segue. Certo? A gente pode agora definir, né, esse cara aqui da mesma forma que a gente fez antes, ou seja, a gente vai
introduzir um que, tá certo? É uma matriz que vai ter componente uma função e outra função, tá certo? Agora tem que tomar cuidado, que isso é uma matriz que cada componente são funções, ok? A gente tem o nosso ômega que fica da mesmíssima forma, 1 menos 1, 0, tá certo? E é fácil ver que nosso H aqui agora, ele vai ser um pouquinho mais complicado, que ele vai ser assim, ó, 0, 1, Laplaciano e 0, ok? Com isso, é fácil ver que ponto é igual a H que, ok? E que1 ponto que2 vai ser igual à integral de que1 transposto complexo conjugado, ômega que2 d3x. Certo? Isso aqui, pessoal, é isso aqui, tá? Nada demais. É só uma notação mais compacta. Ok? Esse cara aqui é o produto entre as duas soluções. Né? Esse cara é o operador que define a equação. Você vê que isso aqui, ó, nada mais é, ó. Você pegar o que ponto, vai ser ponto, phi ponto, que ponto. Que ponto vai ser igual a o que. E o que ponto vai ser nabla phi. Certo? Ou seja, as mesmas equações que eu escrevi aqui, tá? Não tem nenhuma diferença entre aquilo que eu escrevi lá e essa equação e essa aqui. Ok? É a mesma coisa. Bom. Então vocês vejam que a complicação maior para se estender o conceito de função de Green para uma teoria de campos é que agora as minhas condições iniciais são muito mais complicadas. Né? Antes eram 2 números e agora são 2 funções. E como são 2 funções, para você estabelecer uma modelagem delas, você precisa de uma base de funções que possa reconstituir qualquer função, certo? E aí você pensa agora que as componentes nessa base é o que justamente você usa para escolher qual a função que você está trabalhando. Okay. O que a gente pode fazer agora para escolher essa base, né? A gente já encontrou o produto, a gente vê que esse produto está associado a esse produto aqui de integração. Veja, esse cara aqui é o produto entre 2 funções do espaço. Esse cara aqui é o produto entre 2 vetores aqui, ó, certo? E por isso tem esse pedacinho extra aqui, tá? Então, não confundir as duas coisas. Mas a gente já sabe que essa base aqui, ó, tanto esse operador aqui, no caso mais simples, né, que a gente está trabalhando, quanto esse cara aqui, são diagonalizáveis pelas funções de onda plana, certo? Ou seja, a gente sabe o seguinte, a gente usou isso aqui e demonstrou num razoável detalhe que a gente tem esses caras, ó, IK. X, a gente calculou esse aqui bonitinho, 2π ao cubo, e a gente mostra que isso aqui é igual a menos k ao quadrado, exponencial de IKx, dividido por raiz de 2π ao cubo. Isso aqui está claro para todo mundo, pessoal? Só a derivada segunda lá, toda vez que calcular, derivar ali o x, vai cair o k, aí vai cair ali o módulo quadrado, tá certo? Esse cara aqui é o módulo, ok? K é módulo do vetor K. Ok? Só para a gente não ficar escrevendo um negócio muito complicado ali.'Bom, e a gente sabe também o seguinte, integral no todo R3 de exponencial de IK' x sobre raiz de 2π ao cubo complexo conjugado, exponencial de IKx sobre raiz de 2π ao cubo d3x. Isso aqui a gente fez a continha também, complexo conjugado muda o sinal aqui, então vai ficar x, k menos k', e aqui vai ficar raiz de 2π ao cubo, raiz de 2π ao cubo, então fica 2π ao cubo. Mas isso aqui essa integral vai ser, cada uma delas vai dar 2π delta de Dirac,
Então corta os 2π e esse cara aqui fica delta 3 de K menos K'. Alguma dúvida nisso, pessoal? Vocês querem que eu faça essa conta com mais detalhe? É aquilo que a gente já fez nas aulas passadas, né? Duas ondas planas aqui, cada uma delas vai ter aqui K1, X1, K2, X2, K3, X3, cada uma delas vai dar uma delta de Dirac. A normalização a gente tinha feito justamente para que não tenha nenhum fator de 2π aqui, simplesmente a delta de Dirac. Bom, então vocês vejam, isso aqui já forma a base para mim, tá certo? Que é a base de Fourier, que é bastante usada justamente pela sua naturalidade e a sua simplicidade. Assim? Então eu posso dizer o seguinte, eu posso tentar encontrar funções de base que sejam proporcionais a ondas planas, tá certo? Então veja, pessoal, aqui eu estou saindo da base de funções e estou indo para uma base nesse espaço de vetores aqui. É diferente, tá? É mais complicado, é mais extenso aqui. Aqui eu tenho duas funções e o produto ainda envolve essa parte antissimétrica aqui no meio, certo? Então, tem que lembrar que a gente não está simplesmente pegando um produto entre funções, a gente está pegando um produto entre condições iniciais de soluções da equação de campo, tá certo? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai introduzir esse cara aqui, ó. Ele vai dizer que eu tenho um certo φ com rótulo K, né? Aqui, só para lembrar, esse cara aqui é uma solução, esse cara aqui é uma função do tempo, e aqui eu boto a minha base de onda plana. Quem não reconheceu isso aqui ainda, eu já vou falar em um segundo como é que você interpreta esse negócio aqui. Então, aqui, K é uma função só de x0 e aqui mesma coisa, minha onda plana bonitinha que eu já estou acostumado. Raiz de 2π ao cubo. Ok? Então, eu botei ali, só para botar um transposto aqui, só para lembrar que esse cara é um vetor coluna, tá? Só para escrever ele em linha para ficar mais fácil de ver. Ok, então eu escrevi uma função de base assim. Agora, que sentido faz isso, né? Quando a gente tem aqui a nossa equação, a gente tem uma coisa assim, menos d2 de x02 de φ mais Laplaciano de φ igual a zero, certo? Eu posso fazer separação de variáveis aqui. Quando eu separar as variáveis, eu vou ter uma φ, eu posso escrever um certo φ x0, que só depende de x0, e um φ x-seta, que só depende de x-seta, certo? Então, é um produto de uma função que só depende do tempo e uma função que só depende do espaço. E aí, é claro, eu substituo aqui. Quando eu substituo isso aqui, eu vou encontrar que esse pedaço aqui satisfaz uma equação que tem que ser separada, tá certo? E esse cara aqui satisfaz uma equação que tem que ser separada também. Aqui só vai depender de x0, aqui só vai depender de x-seta. A gente bota que os dois são constantes, faz aquela brincadeira toda da separação de variáveis, tá certo? Mas é exatamente o que eu estou encontrando aqui. É assim que eu estou construindo minha solução. É via separação de variáveis. Está vendo aqui uma função que só depende do tempo. E aqui, claro que eu esqueci de botar. Não, eu botei só o K aqui mesmo. Então, essa aqui é uma função só do tempo. Tá certo? Essa é uma função só do tempo. E essa aqui é a função só do espaço, mas é a função que já separa aqui. Né? Lembra, quando eu calcular esse Laplaciano aqui, vai sair uma constante aqui, que é justamente o K quadrado, que vai sair quando eu calcular a derivada daqui, que é o que a gente tinha usado anteriormente aqui, ó, nesse caso. Ok? Então, a nossa base, ela está sendo construída de forma inspirada no método de separação de variáveis. Quer dizer, basicamente é o método de separação de variáveis que a gente está usando aqui novamente. Ok? Mas agora a gente precisa calcular o produto e ver se, de fato, que condições a gente tem que impor para que a gente tenha soluções linearmente dependentes. Porque a gente sabe que a onda plana, ela diagonaliza a integral lá. Mas ainda tem essa parte antissimétrica aqui que precisa ser considerada. Ok? Então vamos lá. A gente calcula agora, então, quem é o nosso Ki. K', ponto, Ki, K. E esse negócio vai ficar assim. Integral. No todo R3. Aí aqui vai ficar assim. Φ
K', estrela, Q, K, menos φ. É só aquele mesmo produto antissimétrico lá de sempre, tá, pessoal? E aqui vai ficar φ, K e Q, K', estrela. E aqui eu vou ficar assim, exponencial de I, K' menos K, escalar x, dividido por 2π ao cubo agora. Né? Ó, eu tenho aqui o produto entre dois caras desses. Cada um desses aqui tem um fator de raiz de 2π ao cubo. Então eu já juntei a raiz com a raiz, ficou só 2π ao cubo, tá? Então, deixa eu ver. E d3x. Bom, pessoal, mas e aí? Como é que faz? Quanto é que dá essa integral aqui? Aqui, K', ponto, aqui, K vai ser igual a essa integral aqui. Esses caras não dependem de x, eu falei para vocês, isso só depende do tempo, tá certo? Esse cara aqui só depende do tempo, então isso aqui sai da integral, fica a integral da onda plana, normalizada, da delta Dirac. Então eu já vou fazer assim, ó. Φ K, antes era K', eu já botei K, vocês já vão entender por quê. Né? Que K menos Φ K, que K estrela. E aqui vai ficar delta 3 de K' menos K. Bom, o que aconteceu aqui? Esse cara virou uma delta Dirac, a delta Dirac faz com que os K sejam iguais, então eu posso trocar o K daqui para ser os mesmos Ks. Antes eu tinha linha aqui e linha aqui, saiu a linha justamente por causa da delta. Então qual é a condição adicional que nós temos? O que a gente precisa para que esse negócio aqui seja uma base ortonormal? Pelo menos normal no sentido de ser integrável a uma delta Dirac. A gente sabe que esse negócio é conservado, então a gente sabe que a derivada desse cara aqui é zero, tá? A gente pode calcular, depois posso até passar como exercício, vocês calcularem a derivada disso aí e mostrar que isso é zero, bastante simples. É só usar a equação diferencial aqui e aplicar o Laplaciano na onda plana. Então eu posso fazer uma escolha para esse negócio. Que escolha eu posso fazer? O ideal seria escolher esse negócio igual a 1. Né? Porque aí se eu escolho igual a 1, esse cara está simplesmente ortonormal. Só que não é tão simples assim, porque esse negócio aqui, ó, ele é igual, né? Deixa eu escrever aqui. Φ K estrela, QK menos Φ K, QK estrela. Isso aqui nada mais é do que 2 vezes 2i parte imaginária de Φ K estrela QK. Certo? Então eu não consigo fazer que esse negócio seja igual a 1, porque esse cara é um número imaginário. É um imaginário puro, né? Se eu pego um número complexo e subtraio do complexo conjugado dele, isso aqui dá um número imaginário puro. Então o que eu posso fazer é escolher esse negócio como sendo i. Okay? Bom, isso aqui dá uma condição para esse negócio. Ou seja, a gente tem agora que isso aqui é igual a i, tá? Mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho dois números, para cada valor de k, eu tenho 2 números reais aqui, 2 números reais aqui. Então isso aqui é uma condição de normalização que fixa, digamos, desses 4 graus de liberdade, fixa 1, tá certo? A gente precisa escolher, então, como que a gente... Que valores a gente vai escolher para os outros graus de liberdade que nós temos aqui. Bom, como é que a gente faz isso? Vamos lembrar das nossas equações de movimento, vão ficar assim, ó. Q ponto vai ser igual a H Q, K, né? Se eu for escrever isso aqui de forma explícita, vai ficar assim, D x0, del x0, de Φ K
E aqui, K, onda plana aqui fora, só por simplicidade. Okay. E o lado direito é aquela matriz, deixa eu escrever ela aqui, 0, 1, mais Laplaciano e 0, atuando aqui nesse mesmo negócio. Né? Então vai ficar assim, K, aqui, K, e aqui exponencial I, K, x sobre raiz de 2π. Aqui eu botei fora da matriz, aqui eu botei dentro da matriz, só porque, como a gente vai aplicar os operadores, é mais fácil para não fazer confusão, tá? Então, I, K, x, raiz de 2π ao cubo. Bom, 0 vezes esse cara aqui, 1 vezes esse cara aqui. Aqui a onda plana está igual aqui em cima e embaixo, ela simplesmente sobe, 1 vezes isso aqui é só isso aqui, então não muda nada. Então vai ficar aqui. Que é K, que é o que a gente esperava. A diferença é que agora eu tenho esse cara aplicado, esse operador aplicado nessa componente e 0 vezes essa aqui. Só que esse cara aplicado aqui, a gente já sabe, vai cair menos K quadrado. Então vai ficar assim, menos K quadrado, φ K. Aí eu vou botar do lado de fora, que agora a gente não precisa mais se preocupar com isso. X raiz de 2π ao cubo. Então, veja, função de base, eu estou igualando essa matriz a essa matriz aqui, eu posso não exatamente cortar, tá? É só uma função de base, basta que os coeficientes sejam iguais para que isso aqui seja verdade. Mas isso está dizendo para a gente que as equações que essas funções do tempo, que são só funções do tempo agora, veja, na separação de variáveis, aqui é função só do tempo, função só do tempo. É como o nosso problema anterior, tá? Não mudou nada, na verdade. Se eu olho para esse negócio aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter φk ponto igual a qk, função só do tempo, e agora eu vou ter qk ponto igual a menos k2 φk. Agora é moleza, né? Você pode transformar de segunda ordem, aplicar Frobenius, ou você pode olhar direto para isso aqui e saber que a solução desse negócio aqui é do tipo... Cadê? Deixa eu ver se eu já fiz isso ou faço outro passo antes. Não. Então, a gente olha para esse negócio aqui e vê diretamente que a solução é do tipo onda plana oscilatória, tá? Então, vou ter exponencial de I x0k. Tá? Eu não sei ainda uma certa normalização que eu vou ter aqui. Então, essa aqui são as soluções que eu estou procurando para me levar a escolher as condições iniciais aqui, certo? O ponto em geral, se o seu espaço não tem simetrias, você agora chegaria num problema seríssimo, que é você não tem uma maneira única de escolher essas funções, tá certo? Ou seja, você fazer essa escolha aqui de normalização e fazer escolhas adicionais sobre as constantes aqui, certo? Então, isso é uma área de pesquisa bastante interessante, que é a maneira que você escolhe o vácuo de uma teoria, é a mesma coisa que você escolher essas condições iniciais aqui. Do nosso ponto de vista, é simplesmente a construção de uma base para construir depois uma função de Green, tá certo? Mas tem diversos desdobramentos bastante interessantes a partir daí, tá? Bom, isso aqui é um oscilador harmônico, tá certo? Um oscilador harmônico com frequência K, lembrando que K nada mais é do que o módulo desse vetor, tá certo? Então aqui você vê, a frequência de oscilação no tempo tem a ver com esse módulo desse vetor aqui. Então se é uma função, né, se é uma função aqui, onda plana com certo vetor K, apontando numa certa direção espacial, a direção é irrelevante do ponto de vista da oscilação temporal, mas o módulo desse K vai dar a maneira com a qual esse negócio oscila no tempo, tá certo? Então ele carrega essa frequência temporal aqui, que tem associada a ela 3 frequências de variação espacial. Você veja que
O vetor k, ele vai dizer como que oscila quando você anda na direção x, na direção y, na direção z. Ele pode ter componentes diferentes, oscila mais rápido numa direção, mais vagarosamente em outra e assim por diante. E que no tempo a única coisa que importa é o módulo dele, tá certo? Bom, vamos botar essa solução aqui na nossa equação e ver o que vai acontecer com ela, tá? Com a nossa normalização e ver o que acontece. Um outro detalhe antes da gente fazer isso, que bom vocês pensarem, é o seguinte. Eu escrevi a solução assim, mas eu estou jogando fora um pedaço, tá certo? Em geral, eu teria que escrever o quê? Eu teria que fazer φ, k, vai ser igual a uma certa normalização, exponencial de x0k, mais uma normalização m aqui, exponencial de menos i x0k. Por que eu estou falando isso? Porque o meu k, diferente da onda plana, em que esse k aqui é um vetor com componentes que podem ir de menos infinito a mais infinito, esse k aqui ele vai de 0 a infinito. Então a gente viu isso quando a gente estudou decomposição de Fourier. Decomposição de Fourier. Quando o seu índice aqui ele vai de menos infinito a mais infinito, basta um pedaço. Quando ele vai só de 0 a infinito, você precisa dos dois. Porque senão você não vai reconstituir todas as funções possíveis. Ok? Ok. Dito isso, eu vou colocar só essa aqui, porque é justamente uma das maneiras de escolher vácuo aqui, de escolher condições iniciais que é frequentemente utilizada, tá certo? E depois a gente pode voltar no porquê que ela é frequentemente utilizada. Quando eu substituir essa expressão aqui, agora, o que eu vou obter? Módulo de mk ao quadrado, tá certo? Só lembrando, esse cara aqui é assim, e quando eu calcular o meu QK, ele nada mais é do que a derivada temporal desse negócio, que vai ser IK NK φk. Certo? Derivada temporal desse negócio aqui. Não, então não tem esse cara aqui. IK φk. Ok? Então, esse negócio vai ficar assim. IK menos IK. Ok? Ou seja, esse termo aqui, cadê você? O complexo conjugado vai atuar aqui, então vai ficar complexo conjugado de N. O Q vai ter deixa eu escrever no outro formato, fica melhor. Então veja, é φ complexo conjugado, então fica menos aqui, com Q sem complexo conjugado. Então esse cara corta com esse vai ficar complexo conjugado e esse sem complexo conjugado, então vai dar módulo quadrado, e o IK. É o primeiro termo que aparece ali dentro do meu parênteses. O próximo termo vai ser parecido, né? Eu vou ter complexo conjugado aqui, então esse cara vai ficar negativo, multiplica esse, corta as fases, vai ficar o módulo de N, só que o complexo conjugado desse cara aqui tem um menos I aqui. Por isso que dentro do parênteses aqui eu botei menos I, certo? E esse menos é o menos do ômega, tá certo? É o menos do que já está aqui, ok? Bom, vou botar aqui para ser um igual. Bom, então dito isso, eu quero que esse negócio seja igual a I. Mas então isso diz para mim o quê? Que NK2 vezes 2K igual a 1. Então eu escolho uma fase simples. Isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2K. Ok? Bom. Agora acabou. Eu sei quem é a minha base completa, né? Porque isso aqui agora satisfeito. Eu tenho o produto desses caras aqui igual a I delta de Dirac. E eu sei como escrever eles explicitamente em termos das minhas funções de base. Então vamos escrevê-los aqui só para ficar evidente. Então, que K, que vão ser as minhas soluções, é 1 sobre raiz de 2K e raiz de K sobre 2. Todo mundo viu aqui? Por que fica I raiz de K sobre 2? Porque eu pego o meu φ, que tem 1 sobre raiz de 2K, e multiplico por IK. Aí eu boto o K dentro da raiz, sobe, o 2 fica lá no denominador ainda, e o I fica do lado de fora, ali bonitinho,
certo? E é claro que agora eu tenho a minha onda plana aqui. I, K, X, raiz de 2π ao cubo, ok? Agora vamos lá. Dado uma solução qualquer, a gente vai seguir os mesmos passos que a gente fez antes para o caso unidimensional, tá? Dado uma solução qualquer. Psi, que eu vou chamar assim, é Φ psi e Q psi, certo? A gente vai ter Qi K, produto com psi, é o que eu vou chamar de alfa K, a gente sabe que isso aqui é uma constante, certo? E esse cara aqui, K estrela, quer dizer, não preciso fazer, só definir esse aqui, certo? O próximo passo, depois de definir o Φ, o alfa, quer dizer, é a gente introduzir uma decomposição do psi, certo? Então veja, a gente tem que lembrar agora que a gente pegou uma base completa no espaço das funções, tá certo? E não só pegou uma base completa no espaço das funções, mas pegou uma base completa no espaço das funções e induziu uma base completa no espaço desses vetores aqui, tá certo? Ou seja, agora a gente tem essa base completa aqui, tá? E a gente vai fazer isso para decompor o nosso psi da mesma forma que nós fizemos isso para decompor nossa solução U, qualquer em termos de V1 e V2, tá certo? Só que como tem uns detalhes a mais aqui, o fato da gente estar fazendo com uma base complexa e tal, eu vou fazer em mais passos, tá certo? Eu vou supor que o meu psi, ele pode ser decomposto com coeficiente AK, Qi K, mais, e aí que tá, eu vou precisar sempre ter esse outro pedaço aqui, tá certo? Como eu falei para vocês, esse pedaço aqui carrega só parte da solução. Para eu fazer uma solução geral, eu preciso da combinação linear desses dois caras aqui. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou botar o meu A estrela K, Qi K estrela. De 3K. Ok? Eu estou escolhendo propositalmente soluções reais, tá? A base ser complexa é só digamos, um passo intermediário. Eventualmente a gente pode estar interessado também em soluções complexas, tá? Mas nesse ponto a gente só quer ver o que acontece com soluções reais. Então, se isso aqui é uma decomposição, ou seja, se de fato isso aqui forma uma base nesse espaço dessas condições iniciais das condições iniciais para o meu problema de movimento dos campos, como é que eu relaciono agora o meu A com os meus alfas, né? A gente calcula o produto. Vamos lá. Qi K', só ver quanto é que a gente vai. Psi, isso aqui vai ficar assim, integral de A K, vai ficar Qi K' ponto Qi K, mais A estrela, ele vai ficar assim, ó, Qi K' ponto Qi K estrela, e aqui D3K. Mas quanto é que é isso aqui, pessoal? Isso aqui vai ser bastante importante vocês entenderem o que está acontecendo. Por que que esse espaço complexo conjugado, esse pedaço aqui, ele é ortogonal a esse espaço aqui. Tá? Vamos lá. Vamos lembrar do nosso produto. Nosso Qi K, ponto, Qi K estrela, a gente definiu ele assim, ó, integral desse cara, transposto, complexo conjugado, certo? Ômega de x, né? Função de x. O nosso ômega maiúsculo,
E esse cara entra aqui, só que ele já tem um complexo conjugado nele, então vai ficar assim, ó, o que K, linha aqui, que K, complexo conjugado, de 3x, tá certo? Integração espacial. Bom, aqui a gente vai ter o seguinte, integral, esse cara aqui é a transposta, né? Então vai ficar aqui φ K, complexo conjugado, QK, complexo conjugado. Tem a onda plana daqui, eu já vou tirar ela e vou juntar com essa onda plana daqui, tá certo? Vai ficar assim, ômega, que eu já vou escrever aqui explicitamente, 0, 1, menos 1, 0. E aqui, φ K, aqui é linha, φ K, QK, tá certo? E aí, junta as ondas planas todas, vai ficar assim, exponencial de I, K', K, menos K', X, 2π ao cubo. Né? Ok. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tá lá. Ok. E aqui d3x. Mas quanto é que é isso aqui? Essa integral aqui? Porque veja, aqui é só funções do tempo, tá? Essa integral aqui dá delta 3 de k menos k'. Mas se essa integral da k menos k', isso aqui vai ficar assim, ó. Φ k estrela, aqui tem estrela aqui, ó. Esse que é o problema. Problema não, né? É isso que vai fazer que isso aqui dê zero. Vezes essa delta aqui. Certo? Eu já tirei a linha do K, justamente por causa da delta de Dirac aqui. Só que isso aqui vai dar quanto, pessoal? Ó, Q com φ com Q menos φ com Q. Isso aqui é zero. Certo? Então, o espaço, essa base conjugada, ela é ortogonal ao meu vetor. Tá certo? Então, isso aqui é zero. Tá? Ou seja, esse negócio aqui vai sobrar só esse pedacinho aqui, que a gente já sabe que dá delta. Esse não é zero, esse aqui dá delta de Dirac bonitinho. Esse é zero porque tem um complexo conjugado aqui. Esse não é zero porque tem a delta de Dirac aqui. Então vai ficar assim. I, a delta de Dirac, então vai ficar I, A, K. Certo? Mas a gente já tinha dado um nome para esse cara aqui, a gente chamou esse cara aqui de alfa K. Vai ser igual a alfa K. Então a gente já encontrou aqui que nosso AK é igual a menos I alfa K. Bom, então está pronta a nossa decomposição. Porque se eu sei quem é o A, eu sei quem é o complexo conjugado A, eu vou calcular na próxima aula esse cara explicitamente só para mostrar que vai fazer sentido, tá certo? Sabendo o A, eu substituo de volta aqui e sei o φ. Então, a mesma coisa de antes. Eu tenho uma condição inicial, a partir das condições iniciais eu calculo alfas. Uma vez que eu conheço todos os alfas, eu sei construir a minha função em termos dessa base aqui, mas essa base está definida para todos os tempos. Então, eu propago o meu campo no tempo da forma que eu quiser, para o tempo que eu quiser, tá certo? Usando essas funções de base. E aí a gente vai dar o passo adicional de introduzir, então, uma interferência no sistema que vai ser representada por uma delta de Dirac no lado direito da equação, que vai representar, então, uma equação tipo função de Green para a gente, certo? E é isso. E a gente fecha essa compreensão mais profunda do como uma função de Green é construída e por quê, certo?